Pasamos a la segunda sesión plenaria. El título es Experiencias en evaluaciones de tecnologías sanitarias en América Latina. Está a cargo del doctor Marcus Silva. El doctor Marcus Silva es doctor en Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia, Brasil, y magíster en Efectividad en Salud basada en evidencia por la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Ha trabajado en el Ministerio de Salud de Brasil y en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa. Actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Universidad Federal de Amazonas, en Brasil. Foi. Então, muitas graças pela invitação. É sempre um prazer estar aqui em Lima, visitar e conhecer novos amigos. E, bem, agora sou professor em 2 universidades em Brasil e tive a oportunidade de conhecer e participar do processo de avaliação de tecnologias em saúde em Brasil, em âmbito do Ministério da Saúde, onde me quedei por 8 anos. Então, conheci e vi a estratégia de avaliação de tecnologias que foi adotada em Brasil e conheci outras experiências também acá em Latinoamérica. Pois bem, eu creio que a ponência de doutora Alicia foi muito gratificante e creio que é um consenso que é importante usar as provas científicas para a toma de decisões em saúde. Vocês concordam que é importante? Sim, é muito importante. Mas temos também que pensar que, por exemplo, foi recente acá em Peru, com as eleições, e agora em Brasil estamos tendo eleições municipais. Será que nossos políticos usam as provas científicas para ser as plataformas de governo? Creio que provavelmente se usa muito pouco, quase nada ou nada se usa. E isso é muito comum, não é porque é assim que se fazem as plataformas em todo o mundo e se queda muito difícil algumas toma de decisões. Pois bem, mas o que isso eu gostaria de discutir com vocês? É que entre os investigadores e os gestores em saúde, há um abismo, quase um abismo apocalíptico, que não se aproxima, os gestores estão de um lado e os investigadores estão de outros, porque não é difícil fazer uma aproximação. Então é um abismo quase apocalíptico de aproximação. E por que isso acontece? Primeiramente, os gestores não se sentem confiantes ou não se sentem muito à vontade com os grandes relatórios ou com a evidência disponível. Eu creio que isso não se pode aplicar em contexto, ou a linguagem dos relatórios científicos não estão muito claros, está em inglês é muito difícil nossos profissionais em serviço interpretar a informação. Então, temos esses argumentos. E, por outro lado, os investigadores, muitas vezes, por exemplo, em Brasil, não são, vamos dizer, não são evaluados por sua interação com os gestores de saúde. Os investigadores são evaluados por sua produção científica. Fazer novos artigos, ganhar muitas citas, aumentar seus índices né? Aumentar seus índices, aumentar seus índices. Então, o abismo é realmente apocalíptico. Então, não há uma interação muito grande entre esses dois atores. Todavia, desde a década de 60, mais ou menos, pouquinho mais, pouquinho menos, se tem que alguns governos e alguns contextos, por exemplo, em Estados Unidos, Canadá, Austrália, começaram a detectar efeitos
que não estavam previstos com o uso de tecnologias de um modo em geral. Que efeitos são esses? Por exemplo, os processos químicos, processos industriais, que é muito bueno para a economia, mas todavia se pode causar consequências negativas para a sociedade. Então, vocês começaram a hacer avaliações desses processos, e dentro desses processos de tecnologias em uma sociedade se destacam as tecnologias em saúde, que nós outros já vimos, que são os medicamentos, procedimentos, insumos diagnóstico, insumos médicos, sistemas de informação. Há um amplo contexto acerca disso. Mas, um pouco mais recente, nós outros observamos acá na América Latina, que muitas... acá temos uma publicação do professor David Banta, que é de Holanda, que é um bom investigador na área, que mostra desde 84 que não havia acá em Latinoamérica uma política explícita ou algum programa de avaliação de tecnologias sanitárias. Até mesmo porque, vamos pensar, por exemplo, a ditadura em Brasil se encerrou em 83, com eleições indiretas. E também acá todos, creio que, não sei se pode generalizar, porque eu não sou professor de história, sou professor de epidemiologia e bioestatística. Mas creio que todos os países em Latinoamérica passaram por ditaduras e se passou um processo muito semelhante, muito parecido. Então, não se havia prioridade de evaluar tecnologias em los sistemas. Nós outros sabemos que muitas delas dictaduras hicieron uma fragmentação do cuidado da saúde, não há uma integralidade da atenção, e se criou uma cultura muito, dizemos, hospitalocêntrica, muito voltada pela atenção em hospitais. Então foi, por exemplo, nesse período em Brasil, que se construiu os grandes hospitais que estão em atividade até hoje. E não havia nada de atenção primária, por exemplo. E isso foi muito comum, que podemos observar em Latinoamérica. Bem, há um outro artigo também bem interessante acerca do processo de avaliação de tecnologias de saúde, que destaca algumas coisas que, apesar de ser de 92, poderíamos refletir hasta hoje. Então, por exemplo, acá em Latinoamérica, nós outros somos quase eternamente países em desenvolvimento, né? Assim, porque não se tem políticas muito efetivas de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, principalmente na área da saúde, em que nós outros, quando temos aulas de economia, que é a balança industrial da saúde é muito deficitária na América Latina, sabemos que sempre somos dependentes do mundo desenvolvido de tecnologias médicas. E que isso é? E por que isso é importante? Porque uma verdade inconveniente: se um país não desenvolve sua ciência e sua investigação, para sempre será um país em desenvolvimento, porque não se consegue controlar sua política. Então, um exemplo prático, provavelmente alguns de vocês conhecem a história. Há 2 anos, 1 ano ou 2 anos, há uma falta de penicilina nos sistemas de saúde. Então, por mais que, por exemplo, que seja um insumo essencial, barato, mas como não se tem desenvolvimento local, não se tem um antibiótico que, vamos dizer, essencial para condições muito sensíveis na nossa sociedade, como a sífilis congênita e a febre reumatoide e outras enfermidades. Então, no primeiro recado, nós outros, como não controlamos, não temos
buenas políticas de ciência e tecnologia, para sempre seremos, jamás seremos desarrollados, uma vez que não conseguimos controlar nossa política, uma vez que sempre dependemos de outros contextos. Bem, aí foi declarado também, né, que apenas uma solução que havia em curto período, nesse caso, que era melhorar as opções acerca de tecnologias médicas. Essa foi a grande opinião. Pero, todavia, temos que lembrar o seguinte: os processos de avaliação de tecnologias em saúde, eles são muito dependentes do sistema de saúde. Então, se tu tens um sistema em que, por exemplo, em Brasil, que se pensa em ser universal, garantir para tudo, para todos, se queda um processo mais difícil. E também não é mais difícil ou mais fácil em um contexto, por exemplo, em México, acá em Peru, e que nós temos 5 ou 4 sistemas de saúde ao mesmo tempo. Então, se queda mais complicado. Primeiramente, porque se aumenta a duplicidade de avaliações e se pode criar, vamos supor, constrangimentos políticos ou até mesmo regulatórios com tecnologias que estão disponíveis em um sistema e não estão em outros. Então, se queda mais difícil a ser isso. Então, bem, para então ter esse objetivo, temos que mudar a estrutura do processo de mudanças, de las escolhas pelos tomadores de decisões. Agora, o grande problema é que mira o último resultado do artigo é que nesses países há uma grande dificuldade acerca de pessoas capacitadas, devidamente treinadas, acerca de fazer as avaliações científicas. Então, acá nós outros temos, por exemplo, na nossa formação de pré-grado. Quando isso me pré-grado, por exemplo, onde eu não entendia conceitos acerca de farmacoeconomia, revisões sistemáticas. Eu aprendi como foi sobre o chicote em Ministério da Saúde. Assim aprendem haciendo as coisas. E não se tem isso em pré-grado. E isso se repete também para os demais profissionais de saúde. Não se tem esse conhecimento a nível da sua formação. Eu tenho meu professor em maestria, professor Álvaro Atala, que é o diretor do Centro Cochrane de Brasil. Ele disse, há uma frase que eu nunca esqueço, que é o seguinte: para se cambiar isso, teríamos que introduzir a saúde baseada em evidência em 5º ano de ginásio, para começar a cambiar as coisas em termos, porque todas as pessoas acabam sendo envolvidas. Em Brasília, e assim como acá, os sistemas públicos de saúde são financiados pelos impostos. Então, na verdade, os sistemas de saúde são de todos. São nós outros que estamos pagando pelo sistema. Então, se todas as pessoas estão motivadas a fazer as melhores decisões, todos os atores têm que estar devidamente informados e evitar o que nós outros vamos ver nas próximas discussões, um fenômeno que é muito importante, chamado assimetria da informação. Muito bem, acá temos um artigo mais recente, que também foi do Banta, dizendo já em 2009 que foi um grande movimento de reforma sanitária em Latinoamérica. Assim como acá em Peru está sendo muitas discussões acerca do papel da saúde, do papel do SUS-Saúde, do papel de outros sistemas concomitantes, os privados. Se houve uma grande reforma, por exemplo, em Brasil, agora nosso sistema de saúde tem 22 anos, né, de existência. É relativamente muito novo.
E há algumas experiências que se detectou que foram muito importantes em Brasil, em México, em Chile e Argentina. E também outros países, também acá em de América Latina, que também estão fazendo algumas reformas em seus sistemas de maneira a se poder combinar as coisas. Então, em 2009, há alguns movimentos mais importantes acá em Latinoamérica a respeito de melhorar seu processo de toma de decisões. Bem, para então responder a proposta, eu hice uma búsqueda por instituições que fazem serviços de avaliação de tecnologias em saúde. Ou seja, avaliações, nós outros recordamos todo o processo de síntese de informação de eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade, voltado à toma de decisões em saúde. Porque estou frisando a toma de decisões em saúde? Porque, por exemplo, em academia há muitas revisões sistemáticas que não necessariamente vão orientar a toma de decisões. Assim como há também estudos de custo-efetividade, outros custos, que não necessariamente são usados para o processo de toma de decisões. Então, escorremos para acá essas instituições que fazem serviços de avaliação. Então, temos aqui síntese de evidência, que é o seu processo mais comum. Seria como mini avaliação de tecnologias sanitárias, em que responde, por exemplo, 80% da demanda que se tem em um sistema de saúde, porque já se tem muitas publicações, muitos artigos disponíveis, e muitas das coisas já com uma síntese de evidências já se responde muitas coisas, ou que, por exemplo, fazem revisões sistemáticas, ou fazem estudos de avaliações econômicas, desde que seja para a toma de decisões. Entretanto, né, pode não representar a totalidade. Minha busca não foi assim tão aprofundada. Pode ser que você tenha algumas instituições que não estejam acá contempladas. Bem, um resumo do que encontrei. Bem, a primeira é que acá em Latinoamérica temos 12 países que têm uma atividade assim mais forte em avaliação de tecnologias em saúde. Essa é a primeira. E a origem das instituições é muito variada. Muito variada. Na maior parte das vezes, há uma relação com as instituições acadêmicas. O que, por exemplo, em alguns contextos acá em Latinoamérica, se pode ser um pouco difícil. Em outros, por exemplo, eu creio que em Brasil se quer um pouco mais fácil essa aproximação. Por quê? Porque em Brasil, no ensino de pré-grado, há muitas universidades federais em que são totalmente públicas. E em outros países, como acá em Peru mesmo, por mais, ou em Colômbia, ou também em Venezuela, ou em Argentina também, em Bolívia, há também instituições de ensino superior públicas, mas todavia sempre tem um componente privado de pago, por mais que o preço seja atrativo. Mas em Brasil se queda totalmente público, como é o sistema único. Então, a aproximação se queda mais sencilla, mais forte. Outra origem, que creio que é algo comum, é o interesse da região local, seja porque há um processo de judicialização, que judicialização é o processo da justiça, mandar o gestor pagar por aquele procedimento, por aquele insumo médico, né? E senão o gestor é preso ou tem que pagar multa e assim vai. Ou, por exemplo, quando os países querem, como acá em Peru, fazer um processo de universalização de saúde. Assim como foi também em Uruguai, em outros países é muito semelhante. Muito parecido.
E também, né, há também um forte componente da Organização Pan-Americana de Saúde, como vamos ver, né, lá, e como a doutora Alicia já destacou, mediante a Redetsa. E, bem, e algo que creio que é o principal recado é que é muito independente do sistema de saúde. É totalmente independente. É assim, quem vai pagar a conta? Algumas pessoas têm que pagar a conta. Normalmente são os sistemas de saúde, sejam eles privados, públicos, universais, fragmentados, enfim. Alguém tem que pagar a conta. Bem, então quais são as principais experiências e todos esses países compõem a Redetsa? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Bem, quais são as estratégias mais desarrolladas? Sem muitas dúvidas. Sem muitas dúvidas. México, que nós podemos ver que há uma agência muito forte de avaliação de tecnologia de saúde. Também Chile tem um processo muito importante e muito interessante de avaliação de tecnologias, em que há lá o uso de um instituto, como se fosse aquele Instituto Nacional de Saúde. Lá eles têm algo parecido, também ligado ao Ministério da Saúde, é muito interessante. Em Brasil, que eu vou detalhar um pouquinho mais, porque é as que eu conheço, e também a Argentina, principalmente com organizações não governamentais, como o Instituto, que é o primeiro que vou a ser referência. Então, em Argentina, há uma atividade muito forte do IEX, do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, que é uma organização não governamental, que fazem diversos estudos, tanto em âmbito da Argentina como em Latinoamérica, como em Brasil também. Hacem vários estudos a pedido de governos, a pedidos de planos privados de saúde. Tem um portfólio muito variado de produtos e também de atividades de capacitação. Então, por exemplo, em 2006, eu fui ao Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária aprender um pouquinho mais sobre avaliações econômicas. Foi onde, por exemplo, conheci o Dr. Menzones, que estava cá. Isso 10 anos atrás, né? E estávamos 40 quilos mais flaquitos. Então, isto lá em X, então há atividades de desenvolvimento de recursos humanos importantes. Eles estão vinculados à Faculdade de Medicina de la UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. E também, né, em Argentina, há uma atividade muito interessante que é feita em Ministério da Saúde, em que se apoiou uma rede argentina pública de avaliações de tecnologias sanitárias, que é a rede ARETS, que é algo que eu creio que podemos discutir depois em painel, que é algo que, no meu ver, seria muito importante para ser em Peru. Porque temos muitos sistemas de saúde, temos muitos autores envolvidos acá, e a rede, por mais que há alguns conflitos políticos e alguns conflitos acerca para evitar a duplicidade de esforços, se quedaria muito importante. Pelo menos eu penso que se quedaria assim. Muito bem, para quem quer conhecer o IEX, o site é iex.org.ar, Los Hermanos Argentinos, e tem muitas coisas acerca de publicações, projetos, que eu creio que se você faz o registro e mostra que é de uma instituição acadêmica ou de uma instituição pública, de gestão pública, o acesso é grátis. E há muitos pesquisadores e fizeram também muitas coisas acá em Peru, com alguns artigos. E acá nós temos um site, um sítio que não é do Ministério da Saúde, mas remete ao Ministério da Saúde, mostrando o encontro da rede
Argentina de Avaliação de Tecnologias Sanitárias, mostrando, né, a cada província que se temos em Argentina, ha sido uma integração para uma melhor toma de decisões. Então, é algo importante que se passa em Argentina. Em Bolívia, há atividades também de avaliação de tecnologia de saúde, pero está centralizada no Ministério da Saúde de Bolívia. Então, acá temos o site, Unimed. Parece broma, mas Unimed é o nome de um plano privado em Brasília, né? Unimed. Mas, enfim, há atividades também de avaliação de tecnologia em saúde, mas, todavia, está não desenvolvendo mais notas técnicas, informes rápidos para o governo e fazendo muito mais capacitações de seu corpo interno. Isso que mais observamos em Bolívia. Bem, agora sobre o Brasil, né? O mais grande da América Latina, com seus pressupostos imperialistas, mas não vamos fazer disso. Quais são as grandes atividades que hicimos em Brasil? A primeira é a rede brasileira de avaliação de tecnologias em saúde, chamamos de REBRATS, né? E a REBRATS, a sua importância é que tenta e hace a integração entre diferentes atores, principalmente os atores mais importantes que temos em Brasil, com todo o processo de avaliação de tecnologia de saúde, que se passa a partir do registro do produto, aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? E também por Ministério da Saúde e também outras agências. Então, me vou detalhar um pouquinho mais. É o papel que temos na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema de Saúde, chamamos de CONITEC. Também há um papel também dentro do Ministério da Saúde, a coordenação de avaliação de tecnologias, e há uma rede que se chama Instituto, mas todavia é uma rede que é de instituições acadêmicas que fazem avaliação de tecnologias em saúde, que é o IATS. Então, acá temos o sítio da REBRATS e temos muitas coisas que foram importantes para seu desenvolvimento. Eu queria que a primeira coisa mais importante que foi feita, e esta seria me quedaria a segunda sugerência cá em Peru, foi o desenvolvimento de diretrizes metodológicas. O que é isso? Por exemplo, quais são as etapas ou os retos para ser um parecer ou uma nota de avaliação de tecnologias? Quais são os passos? Então, se padronizou, se esse é um protocolo, um guia para ser isso. Quais são os passos que em Brasil se usa para ser revisões sistemáticas? É só o processo da Cochrane ou se pode ser outro? Então, se foi feita uma diretriz metodológica para revisões sistemáticas. Outro exemplo, quais são os parâmetros que nós outros devemos usar em avaliações econômicas em saúde? Mas esses parâmetros não são universais? Não são. Por exemplo, há alguns parâmetros que nós outros podemos ver amanhã, que, por exemplo, são custo, taxa de desconto. Há também como mensurar custos em sua perspectiva, que se pode ser diferente. Provavelmente, os preços acá de medicamentos acá em Peru é muito diferente dos Estados Unidos e é diferente em Europa, né? Então, você tem que ter diretrizes de saber mensurar essas informações. Então, é muito importante. E outra, são oito diretrizes metodológicas desenvolvidas em âmbito da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde. E outra que também é muito interessante, que é o monitoreio do horizonte tecnológico. O que é isso? Por exemplo, novas tecnologias que normalmente estão sendo desenvolvidas no contexto gringo, né? Nós outros temos que entender uma coisa. O setor produtivo
conhece todos os sistemas de saúde. Eles sabem como as coisas funcionam. Então, sabem como se funciona em Brasil e que o sistema é público e universal. Então, isto hace, por exemplo, o que chamamos de la inequidade, em certo ponto, de la atenção dada em Brasil. Por quê? Se tem hoje todos os inibidores de protease para a hepatites, mas se hace falta de penicilina ou, por exemplo, de sulfato de magnésio para tratar grávidas com eclâmpsia. Então, porque o setor produtivo sabe como se fazer as coisas e sabe como fazer os procedimentos. Então, é importante integrar uma rede para juntar todas as forças e evitar a duplicidade de esforços, assim como a doutora Alicia comentou a respeito de la INATA. Bem, outro detalhe importante, e isso foi algo que, por exemplo, em Brasil se tem eu creio que como um sucesso. Pelo menos na área de medicamentos, né? Há um processo muito seguro, né, e relativamente muito bueno acerca do controle sanitário, né, da entrada do mercado de produtos farmacêuticos. E também de produtos, de dispositivos médicos. A questão é que os produtos de saúde são uma gama muito grande de produtos. Temos, creio que são mais de 8.000 tipos de tipos de produtos. Então, tem coisas que vão desde agulhas, equipos, catéteres, até PET-CT, né, tomografias de emissões de pósitrons, até coisas muito mais desarrolladas. Então, essa é uma gama muito importante. E outra coisa que foi importante que foi feita em la Anvisa foi que os preços dos medicamentos são regulados em seu registro. Então, por exemplo, para um medicamento ganhar seu registro e entrar no mercado brasileiro, tem que especificar seu preço mínimo e máximo, que tem que ser autorizado pelo ente regulatório. Então, isso é algo que foi bueno para nós outros acreditamos que é bueno para regular o mercado. Porque se temos muitas perspectivas liberais, né? Não, o mercado decide o seu preço. Você pode tornar algo muito incontrolável no que se refere a medicamentos. Então, o mercado, sim, nesse contexto, tem que ser regulado. Bem, acá temos um resumo que é o sítio da Conitec, do Ministério da Saúde. Então, quais estão sendo as grandes novidades acerca disso? Bem, a primeira é que todos os produtos para serem listados como procedimentos no Sistema Único de Saúde têm que provar eficácia e custo-efetividade. Então, tem que provar isso e também analisar o pressuposto orçamentário para saber se o cobertor é curto, não é? Se pega de um, vai sacar de outro. E outras experiências também importantes que estão sendo desenvolvimento de protocolos clínicos juntos com as sociedades médicas que temos em Brasília. Um aspecto importante que é um fenômeno brasileiro muito forte, que é o direito à justiça, né, que é a pressão que se faz no judiciário para que o sistema de saúde pague por procedimentos, por vezes, que nem estão em Brasil, ou por medicamentos que estão só em tratamento experimental, né? E é um processo muito forte. E também a participação da sociedade, né? Aqui, a participação da sociedade, por meio principalmente de consultas públicas, ou seja, se toma uma decisão na Conitec, se disponibiliza em sítio e há consulta pública da sociedade para tentar captar seu interesse a respeito disso. Só que, por exemplo, nós outros sabemos que por parte dos movimentos sociais, ele é direcionado pelo setor produtivo. Então, nos últimos relatórios da Conitec, nós outros vimos que as maiores contribuições, o maior número de contribuições que se tem na consulta pública são para enfermidades raras. Então, se é raro, como se tem lá maior número de consultas?
E assim mostra que, por vezes, também tem que se tomar cuidado com esse tipo de evidência, né? Esse tipo de informação científica. Acá temos o fluxo de incorporação de tecnologia, de introdução de tecnologias. Então, recebe o pedido, fazem as avaliações, né? Se discute, então, com várias pessoas, com a sociedade médica, todos os atores de registro, das pessoas interessadas em fazer os contatos. Hacen então a consulta pública, tomam as decisões e tienes que fazer isso, publicar em los diários oficiais que temos em país. Bem, quanto tempo vocês pensam que isso acontece? Em quanto tempo? Dê-me uma data. Quanto tempo? Um ano? Mira, 180 dias. 180 dias. 6 meses. 6 meses. Então, vocês pensam, é um trabalho insano, quase esquizofrênico. E, enfim, depois que a Conitec toma as decisões, 6 meses, o Ministério da Saúde tem mais 6 meses para fazer todo o ajuste administrativo para pagar a conta, né? Dependendo do tipo de tecnologia, de produto que está sendo evaluado. Muito bem, acá temos também outra rede brasileira, que é o Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que não é muito bem um instituto, é, na verdade, uma rede de instituições acadêmicas em Brasil. Hoje está como 73 instituições que fazem atividades de ensino, de investigação, de transferência de conhecimento a respeito de avaliação de tecnologia em saúde, mas principalmente para agregar, né, por exemplo, instituições que só fazem revisões sistemáticas, com instituições que têm mais economia da saúde, com outras instituições que têm mais aspectos éticos. É um momento de fazer uma integração. É claro que nada disso foi de graça, né? Este grupo ganhou pressupostos do Ministério da Ciência e Tecnologia para desenvolver essa rede. Então, essa é uma estratégia importante. Bem, trocando agora um pouquinho, nós outros temos aqui o sítio do governo de Chile, que se tem uma atividade muito interessante de avaliação de tecnologias sanitárias, que é ETESA. Acá em ETESA nós temos também, né, muito vinculado ao seu sistema de saúde, e temos muita produção também de notas técnicas e desenvolvimento local de protocolos clínicos. Se observa muito em Chile essa atividade. E, Nira, acá em Chile também há uma forte produção acadêmica em avaliação de tecnologias. Então, vocês, por exemplo, mostra cá um artigo de cuidado de saúde e avaliação de tecnologias que se passa em Chile. Chile tem algumas, pelo fato de ser como uma extensão territorial vertical muito grande, as diferenças entre por exemplo, entre Antofagasta, Santiago, Temuco, as demais províncias têm uma questão de inequidade muito importante. Então, é algo difícil também de se lidar nesse contexto, assim como também em Brasília e em outros locais em que há muita concentração. Bem, uma das coisas que me surpreendeu a ser lá apresentações para vocês foi encontrar uma boa atividade que se faz em Colômbia. Então, se desenvolveu um Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, que é um mix de público e privado de atividades de avaliação de tecnologias, e desenvolveram estão fazendo várias diretrizes metodológicas. Então, mira, cá são tecnologias para as redes de atenção à saúde. E muita coisa interessante estão fazendo. E, bem, eu vou amanhã, eu creio que vou detalhar um pouquinho melhor
que há um método muito interessante que estão desenvolvendo para pareceres técnicos. Bem, acá temos também o serviço que se tem em Costa Rica, né? Lá há dois grandes sistemas de saúde. Seria como se fosse a KLOS Saúde, é um sistema de seguro social, e há um sistema público que é gerenciado pelo Ministério da Saúde. Então, temos aqui, então, produção principalmente de informativos a respeito do que é coberto e pago pelo sistema de seguridade social. E acá temos já, né, o que é pago no ponto de vista público, né, lá em Costa Rica. Mas as atividades são muito importantes. E desenvolvendo um documento muito interessante, que foi a respeito de como desenhar um ente de avaliação de tecnologias sanitárias em Costa Rica. Então, isso eram entrevistas, né? Entrevistas com pessoas do Ministério da Saúde, pessoas da academia, pessoas da Organização Pan-Americana da Saúde, e desenvolveram um estudo qualitativo muito interessante a respeito dos aspectos que se hacen proveito para ser esse ente de avaliação. Então, creio que se não se hace câmbios de governo, isso pode ser um produto muito interessante. Em Cuba, nós temos algo que para o mundo farmacêutico é relativamente conhecido, que é o Infomed, que é a Rede de Saúde de Cuba. E, basicamente, o que se hace acá, que não é melhor nem pior, mas eu creio que é algo interessante, que é aproveitar as búsquedas muito efetivas a respeito de avaliações que são hechas em outras agências, principalmente em agências em Catalunha, em Santa Luzia, agências espanholas, ou às vezes até acá em Latinoamérica, e se adapta ao conteúdo para disponibilizá-lo ao profissional. Então, pareceu uma estratégia também muito interessante que é hecha pelos cubanos. Muito bem, acá temos e qual é o país? Equador. São muitos países. Então, sim, acá em Equador também tem as atividades, por exemplo, que é integrada dentro da inteligência da saúde, que é um departamento dentro do Ministério da Saúde. Então, que também está sendo atividades de avaliação de tecnologia em saúde, mas principalmente para atualizar a sua lista de coisas que são pagas por o sistema. Bem, acá temos o sítio do Ministério da Saúde de El Salvador. E mire que interessante, haverá, um Fórum Nacional de Avaliação de Tecnologias Sanitárias e o 4º Encontro Regional da Associação Internacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde, e também acontecerá o encontro da Redetsa, isto acá em El Salvador. Então, vocês mirem, anotem lá a renda entre 5 e 6 de outubro, semana que vem, na próxima semana, quem tem fidelidade, latância cambia tudo, mas, enfim, tem fidelidade muitas milhas, ou melhor, muitos quilômetros, pode ser lá sua viagem para El Salvador e conhecer essas experiências que são muito interessantes, que será discutida em âmbito da Redetsa. Muito bem, eu creio que o site mais interessante, mas todavia está fora de lá ayer, não sei o que se passou, mas é o sítio do Cenetec do governo de México. É muito bueno, muito bueno. E, perdona, mas todavia não consegui captar a imagem da instituição, mas o que se hace principalmente em Cenetec? Se hace avaliações de equipos médicos, que é algo muito difícil de fazer e é muito importante. E também avaliações de desenvolvimento de protocolos clínicos. E também há muitos materiais, diretrizes para elaboração de conteúdo. É muito bueno.
Com certeza, acá em América Latina, quando nós outros estávamos em Ministério da Saúde, desenvolvendo alguns materiais, lá, o Cenetec era um dos sítios que nós outros mais consultávamos acá porque pensávamos que era mais cerquita de nosso contexto. Bem, entretanto, nós também lá no Mar de Rosas, México, né? Há também muitos sistemas de saúde paralelos ao mesmo tempo. Eu creio que são 4 ou 5. Como é cá em Peru, né? Mas isso se queda uma situação muito complexa que tem em México, mas é uma das melhores experiências que temos acá. Muito bem, agora é o site é de Uruguai. Não, é Paraguai. É Paraguai. É o site de Paraguai, que também está em Ministério da Saúde, lá as atividades de avaliação de tecnologia em saúde. Em Paraguai, que nós outros em Brasil temos uma dívida muito importante com eles, estão discutindo agora também a questão da universalização do acesso. Mas, todavia, né, estão fazendo algumas avaliações para incorporar equipos médicos, por isso escorri esse sítio para mostrar para vocês. Então, está sendo em âmbito do governo, em âmbito do Ministério da Saúde. Em Peru, não vou contar para você como funciona o sistema aqui, vocês conhecem melhor do que eu. Mas, todavia, eu consegui separar algumas coisas que chamam a atenção e... Por exemplo, em Ministério da Saúde nós temos um montão de institutos e superintendências e coisas mais que são relacionadas à lactancia médica e, consequentemente, ao uso de tecnologias sanitárias, tecnologias em saúde. Então, temos o Instituto Nacional de Saúde, que conosco um pouquinho mais, há o Instituto de Enfermidades Neoplásicas, há um Instituto de Gestão de Serviços de Saúde, temos o Seguro Integral de Saúde, que aí eu me quedei um pouquinho se era o SUS Saúde, mas depois eu vi que era outra coisa. Aqui creio que é o SUS Saúde, né, o Superintendência Nacional de Saúde, e o Programa Nacional de Investimentos em Saúde, que está aí cobrando, né, para ninguém se quedar devendo lá para o sistema. E também há um outro sistema de saúde acá, que é muito importante também, que é o e-saúde, né, que é o Seguro Social, que foi feito um instituto de avaliação dentro do e-saúde. Ano passado, eu estive acá em Lima, fazendo discussões em e-saúde a respeito do uso de sistemas de informação para regular o acesso, por exemplo, a procedimentos de alta complexidade, você vai ser quais são os sistemas que hacemos de classificação, né, e para gerenciar a cola de produtos médicos. Bem, também, se eu não me engano, há também um forte componente que é o militar cá em Peru, mas não está aqui destacado, mas temos que lembrar que há também. Já estou encerrando. Então, temos aqui, olha, uma coisa importante que foi feita, por exemplo, em instituto aqui, ó, Instituto Nacional de Saúde, que é um acordo junto com os argentinos, né, junto lá com o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária. Então, por exemplo, se há um trabalho em rede, você pode aproveitar avaliações hechas acá e usar em os outros sistemas para não haver duplicidade de esforços. Aqui temos também, aqui é o site da Saúde, que tem a parte da avaliação de tecnologia sanitária. Então é só botar em Google Saúde e ETSI que se aparece também esse instituto. E aqui é para encerrar, que é o caso de Uruguai, que também concentra a sua atividade de avaliação de tecnologias em saúde dentro do Ministério da Saúde. Então, vocês também têm, aí, resumidamente, sendo também pareceres para subsidiar, para fazer as modificações sobre o que é pago em Uruguai a respeito de tecnologias. Bem, depois, então, de mostrando essa experiência,
nós outros encontramos alguns outros artigos mostrando que, por exemplo, muitas das atividades que se desenvolveram em América Latina, pensando em evaluações de tecnologias, são, infelizmente, né, para atender o mercado, né, para atender a pressão do setor produtivo. Então é por isso que nós outros há uma concentração de tecnologias, mas não pesadas, tecnologias high technology, as tecnologias mais desenvolvidas, né, mais caras, em resumo. Por que isso é importante destacar? É porque o que se acontece? Você desenvolveu a avaliação de tecnologias para atender o mercado, não se foi para atender as prioridades de saúde local. Mas isso é um fenômeno que não é só em Latinoamérica, isso se acontece também em outros contextos. Então, que isso acontece também? O que você observou é que há uma maior força acima de aspectos clínicos, né, seguridade e eficácia dos produtos, e aspectos econômicos. E os demais se quedam pouco esquecidos. Bem, há também algumas coisas interessantes a respeito, por exemplo, de diretrizes para as avaliações econômicas. Na época foi encontrado que em Brasil, Colômbia, Cuba e México já tinham documentos orientando as avaliações econômicas. Tem também um produto aqui dos chilenos muito interessante a respeito das avaliações econômicas e tecnologias sanitárias, que foi de um simpósio em artigo que foi liderado pelo Dr. Mesones, acá em Peru, na revista Peruana de Medicina Experimental e Saúde Pública, que você tem artigos muito interessantes sobre o aspecto da avaliação de tecnologias acá, principalmente pensando a respeito da universalização. Então, no meu ver, seria uma leitura obrigatória para vocês, né, saber como foi essa discussão nesses artigos. E também temos alguma experiência agora mais publicada com o grupo da Argentina, a respeito da transferência de informações provenientes de outros contextos para os países da América Latina. Todavia, uma coisa que eu gostaria de destacar que era o seguinte, né? Poucos estudos feitos em América Latina são aproveitados para os repórteres de avaliação de tecnologias de saúde, porque tem uma qualidade metodológica muito pobre. Então, não se usa muito, o que não é bueno para nós outros, não está bueno. Bem, que mais? Também se identifica mais atividades de monitoramento do horizonte tecnológico, né? Em Latinoamérica também se encontra esse crescimento. E também algumas motivações acerca de firmar, por meio de mecanismos legais, as atividades de avaliação de tecnologias acá em Latinoamérica. Bem, resumo da ópera, né? De toda a ópera. Então, algumas oportunidades estratégicas que nós outros podemos levar a partir dessas experiências identificadas nos diferentes países. Primeiramente, você pode pensar em rede local, né? Melhorar a capacidade de respostas internas em los sistemas de saúde local ou nos sistemas de saúde. Lá a avaliação de tecnologia de saúde levam realmente a um sistema de saúde sustentável? Porque nós outros encontramos em outros contextos que, na verdade, ao ser processo de avaliação de tecnologia, se incorpora mais, se introduz mais tecnologias nos sistemas. Então, tem que pensar isso muito bem. Podemos usar a avaliação de tecnologias para desenvolver tecnologias em saúde? Será que podemos fazer isso em Latinoamérica? Será que é uma propriedade ou seremos para sempre consumidores de tecnologias desenvolvidas em outros contextos? Outra oportunidade a ser continuar as atividades ou aumentar as atividades de segmento de horizonte tecnológico e desenvolvimento de diretrizes metodológicas. Pois bem, muitas graças pela paciência de vocês e quedamos à disposição para tirar eventuais dúvidas. Graças.